Porque realmente esse planejamento de transição, né, trocar essa aparente segurança, inclusive o governo quer que vocês sintam, né, pela construção do consultório, a gente às vezes fica inseguro com essa instabilidade. Mas quando você tem um bom planejamento, quando você tem um bom planejamento de negócio, alguém que te pega na mão e fala assim, não, Gabi, vamos por esse caminho. Você fala, Isso. será? Ou não, ó, já fui aqui, pode vir que dá certo, né? Faz com que você consiga olhar para isso de uma maneira mais efetiva, mais eficiente. E, gente, a área que você está trabalhando e atuando é uma área tão necessitada de bons profissionais, Gabi. Ai, Felipe, a gente vê tanto isso. Porque, na verdade, assim, ó, o que que acontece? Quando a gente tá na faculdade, e isso é ensinado pra gente desde antes da gente entrar, é como se a gente só tivesse dois caminhos. Um caminho é a residência, que aí você vai virar especialista, ter o famoso RQE, ou você vai viver de plantão e de posto de saúde. É como se só existissem esses dois caminhos. E qualquer caminho que não seja esses é um caminho errado, entendeu? Então, isso é uma coisa que é consolidado na faculdade. Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Fala Med, o podcast que explora a medicina além dos livros e dos consultórios. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que ressoa profundamente na vida de muitos médicos, né? Sobre transição de carreira, saúde mental e a realidade financeira da profissão de vocês. Como vocês podem conciliar essa paixão pela medicina com o bem-estar pessoal e a sustentabilidade financeira, né? Será que é possível deixar a rotina exaustiva dos plantões para construir uma prática mais alinhada aí ao seu propósito, sem sacrificar a sua estrutura e estabilidade financeira? E para garantir que vocês tenham um bom entendimento sobre esse assunto, a gente convidou hoje aqui a doutora Gabriela Duarte. Gabi, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui, né? Vou falar um pouco do seu background aqui. A Gabi, ela é médica, tem experiência em medicina de família e comunidade, atuou por vários anos nessa área, urgência e emergência também, bem ali na linha de frente, né? Hoje ela é pós-graduada em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e tem concentrado, né, a sua prática de saúde mental com foco e abordagem integrativa e humanizada. Então é um prazer ter você aqui, Gabi. Obrigado, viu? E em especial para falar desse assunto tão importante, né, de deixar os plantões para se dedicar ali ao consultório e desenvolver os projetos voltados aí ao bem-estar e saúde emocional, em especial o seu, né? Obrigada, Felipe. É Boa um prazer ter tarde. você aqui. Boa tarde. O prazer é meu. Eu acho que vai ser um bate-papo muito legal, porque, como você falou aí, né? Eu passei um pouquinho em cada área ali da medicina, que o pessoal, principalmente quando acaba de formar, acaba entrando, né? Então, a parte de medicina de família, que são os postos de saúde, a parte hospitalar, também tive ali um contato bem forte. Estou saindo agora, né? Fazendo essa nova transição. Você, inclusive, acompanhou, né, uma das transições, que foi a do posto de saúde para os plantões. E agora a gente está numa transição melhor, né, que agora é dos plantões para o consultório. É isso aí. Então, com fé em Deus, agora está sendo melhor e melhor ainda. Ô, Gabi, conta um pouquinho dessa história, né, da sua formação, conta um pouquinho pra gente, para as pessoas entenderem. Você veio de família rica, você sempre quis fazer medicina. Conta a sua história pra gente da medicina. Certo, então. Na minha família não tem nenhum médico, né? Meus pais, eles estudaram até. Minha mãe terminou o ensino médio e meu pai não chegou a terminar. Mas eles iniciaram ali com uma oficina mecânica e começaram a crescer na parte do centro automobilístico. Mas, assim, sem muita parte de estudo ou de faculdades ali envolvidos. Mas, assim, meus pais, eles sempre quiseram me dar isso, né? Então, eles sempre investiram muito na questão do estudo. Mesmo que eles não tenham tido essa oportunidade, eles me mostraram ali, sempre me colocando em bons colégios, sempre incentivando ali tudo. E assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né, além da medicina. Sério?
Sério, nunca pensei assim em outra coisa. Ou, inclusive, hoje eu penso, antes eu já não pensava. Hoje que você não deveria pensar, você... Hoje que eu penso, mas assim, como hobbies, né? Eu penso mais como hobbies. Fui descobrindo outras coisas, que aí eu fui gostando. Iniciei ali a faculdade de medicina em Maceió, né? Então eu saí de casa aos 17 anos de idade. Eu sou baiana, meus pais moravam em Salvador, e aí eu fui sozinha para Maceió. Passei 6 anos lá, fiz a faculdade inteira. Cheguei a trabalhar um pouco lá em Maceió, com alguns plantões, e logo após vim para Santa Catarina, né? Aí vim para Santa Catarina com a minha esposa, a gente começou a desbravar tudo mais aqui. Aí aqui eu vim pelo. Vários médicos devem conhecer, mas é o programa Médicos pelo Brasil, que foi ali colocado na época do governo Bolsonaro, né? E aí depois trocaram de nome por conta de política, mas enfim, o mesmo programa. Que é parecido com Mais Médicos, só que é só para brasileiros e com alguns benefícios a mais. Fiz 2 anos, então com esses 2 anos a gente poderia dar entrada ali para receber o título de especialista em médico da família e a gente ganhava também 10% na nota da prova de residência, né, para quem, quem fosse prestar a prova. Passei 2 anos na medicina da família e comunidade. Em paralelo ali, eu comecei a trabalhar numa clínica de psiquiatria. E antes disso, eu não tinha tido muitos contatos, além da faculdade, com psiquiatria. Foi nessa clínica que eu passei 2 anos também. E aí eu fui adquirindo um gosto, fui vendo ali uma área que eu nunca tinha me imaginado antes, mas eu fui gostando, assim, cada vez mais. Era o melhor trabalho que eu gostava de fazer. E aí, quando eu já estava com o Felipe, em 2023, ou foi 2024 que isso aconteceu, foi quando eu decidi largar o posto de saúde e ir para os plantões. Tanto que foi um momento, Felipe, não sei se você lembra, que a gente ficou com um pouco de medo, lembra? Que Sim, ficou claro. assim, não, ó, já tem esse dinheiro certinho, vai largar tudo para começar, né? Mas deu certo, a gente iniciou ali com os plantões, eu mudei de cidade, e aí eu fiquei atuando só na urgência e emergência, né, nos plantões, UTI e tal, e aí foi quando eu comecei a fazer também, como eu saí da clínica de psiquiatria, alguns pacientes que tiveram alta me procuraram para manter o acompanhamento. E aí acabou que eu nunca fui me afastando da psiquiatria, eu ia mudando de ramo, mas a psiquiatria estava sempre ali, Sempre com você. sempre comigo. Aí eu acabei acompanhando esses pacientes, e trabalhando nos hospitais, e comecei a fazer também exame admissional, medicina do trabalho. Então, por isso que eu digo, passei por de tudo um pouco ali da parte da medicina que dá para fazer sem ser especialista, né? Fiquei fazendo, faço até hoje, inclusive, os exames admissionais e tal. E aí eu me mudei para uma outra cidade, aí aqui eu abri o consultório, né, focado ali na parte da saúde mental. Iniciei ali a pós-graduação do Albert Einstein, que também foi algo que o Felipe estava comigo ali na decisão, entre fazer residência, entre fazer a pós, mas a gente optou pela pós e eu estou gostando muito, né, é algo assim que realmente eu acho que foi a melhor decisão para mim, né, como Felipe sempre mostra, assim, né? As decisões são personalizadas, né? De acordo com em que fase de vida que cada pessoa tá, quais objetivos, enfim. E a gente optou por isso, eu acho que foi a melhor decisão. E hoje eu tô nessa transição dos plantões para o consultório. Inclusive, hoje é a primeira semana que eu já larguei mão de mais um plantão e agora só tenho dois na semana, de 12 horas, quinta e sexta. Então, Amém. amém, Que bênção, hein? Isso. Ô, Gabi, eu quero explorar um pouco mais essa bagagem aí, né, de todo esse período que você está atuando, né? Medicina de família, linha de frente de urgência e emergência. O que que te atraiu primeiro para essas áreas da medicina? Então, Felipe, na faculdade eu focava muito na parte de UTI. Então, eu queria fazer medicina intensiva, que é a parte da medicina que tem os especialistas em UTI, né, na parte do cuidado intensivo. E eu passei boa parte, mais da metade da faculdade focada nisso. Então,
eu era presidente de liga, fiz estágio no Sírio-Libanês durante a faculdade, em UTI. Eu ia todos os anos para congressos, montei uma das maiores ligas do país, com a maior biblioteca de terapia intensiva do país. E fiquei nessa parte da terapia intensiva. Quando chegou o último ano da faculdade, eu fiz o Medicurso, né, que é um cursinho para residência, e aí eu passei na USP de Ribeirão Preto para medicina intensiva no final do ano. Aí foi quando aconteceu, né, aquelas questões ali da parte da familiares, né? E aí acabou que eu não ia ter condição de fazer a residência, porque eu ia ter que arcar com tudo sozinha. Na época a residência era R$ 3.000, uma bolsa, em São Paulo, né? Então isso era só um aluguel, basicamente. Então eu não ia ter como fazer a residência, porque eu não tinha esse apoio na época. E aí foi isso. Aí eu já tinha passado também nesse concurso, que era o Médicos pelo Brasil. Ele é um concurso nacional, então eu fiz em Maceió, mas ele era para todas as cidades do Brasil, praticamente. E aí era de acordo com a nota de corte, né? Digamos, Santa Catarina tem uma nota de corte em cada cidade. Você ia ver de acordo com a sua nota se você passava ou não. Como eu tinha acabado de formar, tinha passado na residência, mas não ia poder cursar a residência. Daí eu e a Pauline, que daí é a minha esposa, a gente decidiu vir aqui para Santa Catarina, porque eu tinha tido uma nota que pegava bem aqui e que eu ia ter estabilidade, né? Porque era um concurso, eu achava, né, que ia ter estabilidade, mas porque era um concurso e tal. E por aquele tempo que eu vivi isso foi bom. Pelo tempo que eu vivi foi bom. Porque eu fui pegando, né, pegando a mão e tudo, e eu tinha acabado de formar, então a gente vai pegando experiência. Então, foi uma parte da minha vida que também foi boa. Inclusive, lá no posto de saúde, quem trabalha, quem estiver ouvindo, consegue ver que a gente trabalha lá também com muita saúde mental. Principalmente idosos ali, mulheres e tudo, a gente acaba já fazendo uma parte de psiquiatria ali no posto de saúde. E foi através do posto de saúde que me puxaram para a clínica de psiquiatria. Então, eu acho que tudo Vai precisou se ligando acontecer. ali. Tudo precisou acontecer. A parte do posto de saúde, inicialmente, assim, eu gostava, mas depois eu já sabia que não era muito para mim. Tanto você vê, né, UTI, emergência e tal, então não era muito a minha praia. Mas, enfim, eu recebia direitinho, sempre, início do mês, tinha, né, alguns benefícios e tudo, de CLT, mas é Você aquela tá rindo coisa. de nervoso, né? É, de gente nervosa. De benefício não tem nada. Eles enganam a gente com alguns benefícios, né? Pois é. Mas, enfim, foi importante, foi um período importante. E a partir daí, quando eu decidi arriscar para ir para os plantões, eu fiquei nos plantões e ainda também na clínica de psiquiatria. E eu consegui rapidamente superar, não foi, Felipe? Assim, o que eu ganhava do posto, com menos, trabalhando menos dias na semana, eu consegui ganhar mais ali. Claro que aí eu entrei num período, acho que o Felipe vai lembrar de um período bem exaustivo, que eu peguei muito plantão, assim, eu dava plantões de 72 horas ininterruptos, numa cidade que ficava 2 horas daqui, né, no topo da montanha, na serra, nevando lá e eu de plantão. Às vezes a gente falou nessa volta sua aí. Pois é. Aí tudo isso foi acontecendo. Foi acontecendo, aí eu fui entupindo de plantão e tudo. Foi uma época que até o orçamento começou a melhorar mais. Só que eu não consegui manter aquela rotina por muito tempo, porque era muito exaustiva. E aí eu acho que foi quando, nessa época, eu acho que foi, né, Felipe, que a gente ficou de decidir se ia para residência, se ia para pós. E aí eu iniciei a pós, já comecei a puxar alguns pacientes particulares, e aí fui Olha. diminuindo os plantões já nessa época e ficando com os admissionais, e a gente tinha estabilizado aí. Quando foi agora em junho desse ano que eu abri o consultório, que aí foi quando eu abri o consultório realmente, e hoje eu também estou trabalhando com consultas online, né, através da telemedicina para todo o Brasil, que eu acho que realmente é o que eu quero focar, né? Tá sendo o que eu tenho descoberto ali que eu quero
manter, porque a gente acaba tendo uma flexibilidade muito boa, uma qualidade de vida muito boa. Enfim, acaba tendo um arsenal muito grande, porque você consegue atender pacientes de todo o Brasil e tudo. E consigo elaborar também os programas de acompanhamento, né? Que surgiu com você, inclusive, esses programas. Eu tive uma ajuda inicialmente ali do Neto também. E aí, depois que eu comecei a buscar uma ajuda mais especializada nessa parte, que tá dando certo. Sabe, vocês tiveram uma live, né? Tava na Sim, estrada, não consegui, mas, nossa, fiquei com o coração apertado de não conseguir entrar. pois é, pois é. Ô, Gabi, conta para mim um pouquinho sobre essa mudança aí para o plantão, né? Porque eu acho que isso é muito importante a galera entender. Não foi uma decisão simples, porque assim como muitos médicos, eles acabam vivendo para fazer plantões, né? Qual que foi assim, a chave, o ponto de virada que fez você pensar nessa transição aí para largar o plantão, mesmo com medo? Quais foram os desafios ali que você pensou? Quais foram os desafios que você enfrentou ao decidir focar aí no consultório? Então, Principalmente os desafios emocionais, né? Que eu acredito. Eu já sei muito do que você passou, mas eu queria que você explicasse assim para as pessoas, porque muitos estão nessa transição, né? muitos, é. E, assim, a minha virada de chave foi eu pensar no que eu não queria mais viver, sabe? No que eu não queria mais viver. Uau. Porque, assim, o plantão, ele é muito desgastante. E quando a gente tá no início, a gente acha que dá conta, sabe? A gente acha, não, é só que assim, vira aquela famosa corrida de ratos e eu me via justamente que nem aquelas rodas de que o hamster fica caminhando e não sai do lugar. Eu me via naquilo ali. Só que eu tava mais cansada, com menos qualidade de vida, começando a ficar com insônia, com ansiedade, com estresse, que era uma coisa que eu não tinha assim antes, sabe? Mas foi piorando. Aí eu descobri a doença na tireoide, né, o Hashimoto, que aí a médica já veio me dizer, ó, você não pode dar plantão noturno, você não pode se estressar, você não pode tomar chimarrão, e a minha maior parte da semana era eu no plantão noturno tomando chimarrão. Para tirar o sono, né? Porque o Pra- chimarrão tira o sono, né? se não for pela energia, é de ficar indo no banheiro fazer xixi. É isso aí. É. Mas deu um medo. Foi algo que realmente eu tive que arriscar. Mas, claro, não foi um arriscar sem base, né? Foi algo planejado, foi algo assim que foi estudado, né? Você e a Gil estavam juntos ali também. Então, eu comecei diminuindo aos poucos plantões. Eu não larguei assim, a partir de hoje eu não dou mais plantão. Não, até porque minha renda, a maior parte, ela vinha quase 100% dos plantões. Então, eu não tinha como simplesmente largar. Essa transição foi uma transição que precisou de um pouco mais de energia, né? Porque eu tinha que manter aquela rotina dos plantões, que eu já estava muito saturada, eu não estava aguentando mais. Então, assim, eu lembro que eu comecei a ter muita ansiedade para plantão. Então, digamos, se eu tenho um plantão amanhã, hoje, até na hora de dormir, eu ficava sofrendo por conta do plantão de amanhã, já ficava ansiosa, aí acordava sem querer ir, já ficava assim pensando, colocando uma coisa negativa naquilo ali, sabe? Que me consumia por completo. E eu não aguentava mais, assim. É muito exaustivo. É muito exaustivo. Então, e no hospital que eu estava trabalhando era só um médico, então era só eu para tudo, para os internados, para emergência, para porta, observação, tudo. Então, assim, eu entrei na pós, fui aprendendo mais ali um pouco sobre a pós, entrei em contato com os meus pacientes antigos, que eu atendia particular, até de outras cidades, cheguei a me deslocar para fazer atendimento domiciliar de psiquiatria, né, com alguns pacientes antigos, e comecei a divulgar mais no Instagram, como é que isso também demanda energia. Então, assim, criar roteiros, começar a pesquisar muito e tudo, estudar a parte financeira também, até fiz várias reuniões com você e com a Gil para a gente decidir, ó, então o melhor momento
tirar alguns dias para ir para o consultório. Então, assim, foi uma transição, mas que não foi feita nada de forma, é, como é que eu posso dizer, irresponsável. Brusca, É, irresponsável. de forma irresponsável. Foi algo que realmente a gente foi estudando o melhor momento, tanto que eu queria ter iniciado o consultório antes, mas iniciei em junho. Os primeiros pacientes vieram novos, né, sem ser os que eu já atendia, vieram em julho. E aí eu comecei a elaborar os programas de acompanhamento e tudo. Então, assim, foi tudo feito para você ver. Eu iniciei em junho. Hoje está sendo um mês que eu tirei mais um dia de plantão. A gente está em novembro. Então, assim, quando eu enchia uma agenda de um dia e precisava de outro dia, aí eu ia e tirava. Até porque com 2 consultas eu já ganhava o que eu ganhava no plantão. Então, eu fui fazendo sempre dessa forma para não machucar muito o orçamento ali, né? Mas Sim. assim, ó, se você tem um apoio, se você tem ali digamos, como o time Santinone, eu também tive ali a mentoria que me ajudava nessa parte, com o apoio certo, inclusive vocês dois trabalhando juntos, que eu acho que para mim foi assim muito legal essa parceria. É, Isso sim é que me fez sair, entendeu? Talvez se eu fosse fazer tudo sozinha, talvez eu cometesse alguns erros que teria enfim, que eu ia ter que correr atrás depois, entendeu? Gasta Então, mais assim, tempo no final, gastar né? mais tempo. E assim, a gente acaba ficando acostumado. Então, assim, você tá acostumado com aquela rotina de plantão. Você sabe que você tira X por mês ali com aqueles plantões. Aí você fica, caramba, aí eu vou largar isso para abrir uma coisa, né, que eu não tenho tanta certeza, e dá um medo. Mas é nesse momento que você precisa, assim, pensar, nossa, eu organizei isso, tá tudo certo, etc. E precisa ter coragem também, não adianta ficar assim, esperando o melhor momento. Ah, não, quando tiver tudo certo no consultório, aí eu largo os plantões. Não dá para fazer isso. Porque ou você vai demandar energia para o consultório ou para os plantões. Não tem como você se dividir assim, senão tudo fica mal feito. Então, por isso tem que ser aos poucos. Tem que ser tudo aos poucos e tem que ter, às vezes, uns 5 segundos de coragem mesmo. De É, dizer, não, vou fazer isso, se der certo, não, vai dar certo. Tem que dar certo, não tem outra é. possibilidade. Sabe uma coisa que eu acho que é muito interessante, Gabi, no seu caso? Mesmo com medo, você. Porque tem gente que fala assim, ah, tá com medo, vai com medo mesmo, né? No seu caso, você estava com medo, mas o medo, ele é o que nos impede de avançar, né? É um sentimento. O que ele não pode fazer é nos travar. Mas mesmo com medo, você se preparou, você sabia então, por exemplo, qual o seu orçamento, o que que você precisava ter, quanto que você iria ganhar. Então foi tirando aos poucos, foi se preparando, né? Foi melhorando ali a sua condição, a sua estrutura para conseguir fazer essas decisões aí mais ponderadas, né? Isso é muito valioso, né? Isso, por exemplo, Felipe, quando eu comecei ali, antes de abrir mesmo o consultório, eu já tinha contratado um prontuário, né? Que a gente precisa pagar. Então, eu já deixei pago o prontuário antes de iniciar o consultório. E eu já tinha deixado, assim, eu consegui, como foi que eu iniciei? Eu não criei a estrutura do consultório do nada. Eu comecei alugando uma sala numa clínica que já existia. E aí eu comecei pagando só aquele aluguel que era assim, acho que era R$ 200, tipo, por 4 horas no mês, e aí se fosse passando, aí aumentava R$ 30 a cada hora, algo assim. Então eu peguei, fiz um planejamento e eu pensei assim, não, eu vou separar o dinheiro dos 6 meses, de aluguel do consultório. Então eu já tinha o dinheiro dos 6 meses do aluguel do consultório e o valor do prontuário, que era só o que eu precisava. Entendeu? Digamos, se não aparecer nenhum paciente esse mês, pelo menos não vai sair nada do meu bolso, digamos assim. Entendeu? E aí, essa é a parte também da organização que eu falo, sabe? Se você, ainda mais, digamos, no meu caso, eu tô numa cidade pequena, mas claro, agora eu abri para o online. Quando eu não tinha aberto ainda, como é uma cidade pequena, eu tinha medo de não ter um volume grande de pacientes, de acabar. E é normal ter medo.
É normal ter medo. Qualquer mudança de vida, assim, mudança de rotina, ela dá uma incerteza, uma insegurança, ela dá um medo. Mas aí vai do que você vai fazer com esse medo. Com esse medo você pode, organizar e falar: "Não, é o que eu quero, tô com medo", e é como você falou, vou com medo mesmo, e é isso, a gente tem que ir com medo mesmo, só que a gente também não dá para ir só, digamos: "Ah, Só eu com vou sem medo. se", só com medo. "Ah, não vou resolver o orçamento na hora, vou resolver o que eu vou pagar na hora". Isso provavelmente você vai com medo, mas você vai adquirir algum outro problema que você vai ter que resolver depois. Então, às vezes, a gente dá um passo para trás para dar 2 para frente, né. Digamos, eu acho que hoje foi a melhor coisa eu ter pago o prontuário antes, entendeu. Dividi em 4 vezes e paguei, tá pago até o final do ano que vem. Então, assim, tô de boa, parte do consultório. Não, tô de boa, se não aparecer nenhum paciente esse mês, eu não vou precisar pagar nada a mais, Entendi. entendeu. Essa estrutura financeira, né, Gabi, faz um tempo já que você está fazendo ela, você já vem nessa evolução, nessa construção, e mesmo quando a gente está bem organizado, existem coisas que podem acontecer que atrapalham, né, Sim. que não dependem exclusivamente da gente. Então, como que você lida com essa questão financeira atualmente? O que que você procura fazer, assim, que isso daqui não posso deixar de fazer? Eu falo com a Gil ou com você. Não, mas é sério, quando eu vejo assim, por exemplo, a vida o que foi que eu mais aprendi, é que não existe estabilidade. Não existe, tem momentos que você tá melhor, tem momentos que tá pior, pode ter momentos que não vai comprometer seu orçamento, mas estabilidade não existe, por conta dos aí entra as caixinhas, toda a questão que a mentoria ensina. Por exemplo, a gente se mudou e a gente teve que decorar a casa inteira. A gente decorou com o valor das caixinhas, né, e tudo, mas assim, pode ser que esse mês não tenha nenhum paciente, digamos, agendado, ou que o carro quebre, ou que precise fazer alguma viagem, enfim, né, existem 1000 imprevistos, coisas que a gente nem imagina, é só você não imaginar que ele vai aparecer. É isso mesmo. Mas é Então legal, né. é, é legal assim, é legal porque você vai aprendendo, né, é aquela coisa, se o Sentinone não ensina, a vida ensina. Então teve Sim. várias eu estava até vendo, Felipe, um vídeo seu com a Pauline hoje, que era um vídeo que você mandou no WhatsApp falando bem assim, "Olha, quando vocês estão sumidas, é porque tem alguma coisa estranha acontecendo, apareçam". E o pior é que na época tinha mesmo, né. Na época tinha mesmo, é. E assim, eu acho que você ter um apoio financeiro é essencial, sabe. Porque hoje qualquer imprevisto que tenha, digamos, eu até falei com a Gil, eh, teve um mês que eu ia receber menos, porque eu recebi visita aqui, eu ainda estava, de plantão, né. Aí essa é uma das coisas também do plantão que é ruim. Se você não trabalha, você não ganha, Não então você não recebe. tem férias, você não pode ficar doente, você não tem outra vida além daquela. Eu recebi uma amiga de Maceió, e aí eu acabei passando alguns plantões para poder, né, ficar com ela e tudo, e isso impactou diretamente no mês seguinte. Então, no mês seguinte, minha renda caiu um bocado, assim, por conta desses plantões que eu passei. Aí eu entrei em contato com a Gil, eu falei: "Gil, ó, esse mês aparece que eu tô". Aí, assim, ela já porque é aquela coisa, a gente é médico, a gente aprendeu como ser médico e agora a gente tá aprendendo a ser empreendedor. Mas a gente não aprendeu. Então, da mesma forma vocês, a gente não aprendeu finanças, economia, planejamento financeiro, a gente está aprendendo com vocês agora. Então vocês sabem de muito mais estratégias que a gente nem pensa ou às vezes a gente tem até medo de fazer, né. Então eu falo com a Gil, ou com você, né. E aí a Gil fala: "Não, Gabi, então vamos fazer assim, esse mês vamos agir de tal forma, reduzir aqui, talvez vamos deixar para pagar isso aqui no outro mês", e pronto, beleza, dá tudo certo, mas porque ela tem um olhar diferente do meu, né. Então hoje quando essas coisas acontecem, coisas que claro, hoje eu já tenho um olhar
mais legal, assim, comparado ao início da mentoria. Se é alguma coisa que eu olho e falo assim: "Ah, não, já sei o que fazer", aí eu já faço, normalmente dá certo e tudo. Mas quando é uma coisa que eu já fico mais insegura ou que eu paro e penso assim: "Ó, eu acho que dá pra fazer dessa forma, mas eu acho que eles podem ter alguma outra sugestão melhor", aí eu já entro em contato logo. Óbvio. Então essa A tem gente sido a tá aqui minha pra isso, né? estratégia. É, Mas teve uma coisa que você falou que eu gostei muito, Gabi. Várias, né, coisas, mas essa questão da estabilidade não existe, né? Na verdade, a gente tem uma utopia, né? O brasileiro, de uma maneira geral, ele tem uma utopia de que alguém vai fazer alguma coisa por nós, né? exatamente. Ah, eu sou concursado, então realmente eu vou receber isso. Na verdade, eu estava até fazendo uns cálculos hoje. É ridículo até, por exemplo, uma pessoa que ganha em torno de R$ 10.000 hoje, num concurso público, por exemplo, que é geralmente o valor que essas pessoas do Mais Médicos ganham, esse projeto aí que você participou. Quando a empresa que paga é uma empresa privada, esse custo para a empresa é em quase R$ 20.000. Então, ele recebe 10, mas custa quase 20. Só que desses 10 que ele recebe, na prática, vai para ele em torno de 6,5, descontados os impostos. E desses 6,5 que ele recebe, em torno de 50% do que a gente consome, a gente paga de imposto. Ou seja, só fica 3.250 dos Meu 20. Deus! E aí a gente fica nessa, né, de que eu preciso de estabilidade, preciso de estabilidade. E agora, como você está nesse novo modelo mental, né, que você se evoluiu muito, né? Não tem nem como comparar. Eu lembro de a nossa primeira reunião, tá? Você e Pauline. Eu falei, gente, a gente vai por esse caminho. Vocês, meu Deus, Eu como fiz: assim? "Não!". Como assim? Jamais! Eu nunca vou fazer isso. Não, Felipe, e o pior, eu preocupada com o que a gerente do banco ia pensar, você lembra? Lembro. Mas o que ela vai pensar de mim? Eu falei assim, dane-se o que ela vai pensar de você. Ai, ai. Mas assim, Ai, essa evolução, né, de enxergar que realmente estabilidade não existe, que a realidade que a gente quer ter depende exclusivamente da gente, é uma, é um nível de maturidade, Gabi, que, assim, poucas pessoas chegam. Então, entender, né, que é muito difícil mesmo ter bons resultados, que eu tenho que me esforçar muito mesmo, mas vale a pena. vale. Nossa. É muito valioso a gente ter esse conhecimento. Então, é muito legal esse ponto que você trouxe, porque as pessoas, às vezes, os médicos, eles estão ali nesse, nessa roda, né, que você falou, correndo atrás do rabo, às vezes, ali no, na rodinha do hamster, né, que você comentou, mas eles acham que não existe outro caminho, mas com uma estrutura, com planejamento, com preparação, você consegue, né, fazer, assumir riscos calculados, que foi o que você fez. Saiu um dia, saiu depois 2 dias, saiu. Gente, então assim, Não, eu dava é, plantão de 72 horas direto, né, isso era só um dos plantões, imagina. toda semana, né? Toda semana, Toda semana. toda Então é isso. semana. E essas movimentações, elas fazem absoluta diferença quando você está nesse novo modelo, né? Porque realmente esse planejamento de transição, né, trocar essa aparente segurança que, inclusive o governo quer que vocês sintam, né, pela construção do consultório, a gente às vezes fica inseguro com essa instabilidade. Mas quando você tem um bom planejamento, quando você tem um bom planejamento de negócio, alguém que te pega na mão e fala assim, não, Gabi, vamos por esse caminho. Aí você fala, Isso. será? Ou não, ó, já fui aqui, pode vir que dá certo, né? Faz com que você consiga olhar para isso de uma maneira mais efetiva, mais eficiente, né? E, gente, a área que você está trabalhando e atuando é uma área tão necessitada de bons profissionais, Gabi. Ai, Felipe, a gente vê tanto isso, porque na verdade, assim, ó, o que que acontece? Quando a gente tá na faculdade, e isso é ensinado pra gente desde antes da gente entrar.
É como se a gente só tivesse dois caminhos, né? Um caminho é a residência, que aí você vai virar especialista, ter o famoso RQE, ou você vai viver de plantão e de posto de saúde. É como se só existissem esses dois caminhos. E qualquer caminho que não seja esses é um caminho errado, entendeu? Então, isso é uma coisa que é consolidado na faculdade, que é Não, tem isso que mais um que eu todos vão lembro, vê se faz passando. sentido. Tem mais um, que é a Fala. galera que quer dar aula, que quer ir para a área científica, né? Tem, só que daí esse pessoal vai dar aula de quê? Normalmente o pessoal que quer dar aula, Ah, entendi. ele Eles já têm que ir para uma. tem que ir para um desses Ah, caminhos, entendeu? Porque aí ou ele vai passar pela residência para virar endócrino, obstetra, cardiologista, para se neuro, etc. especializar naquilo. E aí dá aula daquilo, ou o pessoal que vive muito em emergência, é, por exemplo, eu tô há não sei quantos anos em emergência, aí pronto, aí você já considera, não, ele é uma boa pessoa para você ter, e aí acaba sendo até preceptor de faculdade, né? A mesma coisa os postos de saúde. Daí o pessoal, os alunos vão lá no posto de saúde, e aí o médico que trabalha lá fica de professor, né? Que eu também fiz isso nas UPAs e no postinho também, recebi os alunos. Mas é isso, assim, eu não recebia nada por isso também. Era mais por Amor. fazer mesmo. É, medicina por amor. Sacerdócio. Essas Deus me livre, gente. Aí o que é que acontece, Felipe? Os médicos, eles, quando é apresentado alguma opção para eles que fogem dessas duas que já são pré-estabelecidas, eles ficam com medo. Porque a gente aprendeu de que esses dois caminhos são os seguros e são os corretos. Só que não existe caminho correto. Não existe isso. Até porque, assim, hoje não, a medicina ela é muito ampla. Só que a gente que acaba afunilando ela. Quando a gente olha para o tamanho da medicina e diz, não, ou eu estou plantão, ou eu vou para residência, ou eu vou para o posto de saúde, ou eu vou para residência, você acaba reduzindo ela em algo que não é, e você acaba perdendo tempo com isso. Porque se você é uma pessoa que não vai poder entrar na residência, aí você fica pensando, não, então só vou ficar em plantão e posto de saúde. E quem já trabalhou sabe, nossa, é a mesma coisa, você só perde tempo. Um ano passa, dois, três, daqui a pouco passou 5 anos e você não saiu do lugar, você não construiu nada, Tá você não ganhando a tem mesma coisa que há nada, 5 anos atrás. tá ganhando a mesma coisa que há cinco Ou anos menos, né? atrás, Porque ou com o aumento menos, do número de profissionais, talvez diminua, né? Pois é. E no fim das contas, você não consegue construir nada. Você não construiu nenhum patrimônio, você só se endividou porque você tá há 3 anos e você pensa, não, tô há 3 anos aqui, não é possível que eu não possa comprar um carro. Aí você vai e compra um carro. Só que você não tá ganhando mais para você comprar esse carro, né? E aí acaba ficando assim. Por isso que eu, inclusive, passei por isso. Quando falaram assim, lembra que eu falei, não, Felipe, eu vou fazer residência, eu vou fazer residência, eu vou fazer residência, eu vou fazer residência. Mas como é que eu vou fazer residência ganhando R$ 3.000 por mês? Não tem como. Não tem Que como. bom que você chegou nessa conclusão, viu, Gabi? É. E assim, Felipe, olha, eu não me arrependo, pelo contrário, na Foz eu consegui um network muito legal, sabe? Conheço profissionais hoje, assim, do Brasil inteiro, os profissionais que dão apoio pra gente, que estão junto com a gente ali. Claro, eu tô na pós do Einstein, mas tem muitas pós, assim, no Brasil, muito boas. Inclusive tem pós presenciais também. E na pós, você também pode ser especialista, né? Tem alguns requisitos, dependendo de cada área, que você fazendo a prova e preenchendo aqueles requisitos, você tira seu título como qualquer outro. Mas hoje em dia, assim, não necessariamente você precisa do título. E isso não quer dizer que você é charlatão, tá? Porque hoje em dia, muitos médicos, a gente é julgado pelos próprios colegas. Então, muitos médicos acham assim, se não tem residência, é charlatão. E não tem nada a ver. Porque inclusive, tem áreas da medicina que não tem residência para aquela área. Medicina do esporte não tem residência, entendeu? Quantas vezes você teve um paciente que estava ali precisando de um atendimento e ele falou assim: antes de você me examinar, me fala na onde você se formou, Ai, meu Deus, nunca, nunca, entendeu? nunca. Quem sabe disso é quem é Médico. médico. Quem sabe disso é médico. O paciente não sabe, gente.
sim. paciente não sabe. Aí, por exemplo, eu não posso colocar hoje ainda, que eu ainda não fiz a prova, mas eu não Tem posso algumas colocar regras, né, psiquiatra. específicas. Isso. Isso, mas assim, é saúde mental. Saúde mental e os pacientes vêm do mesmo jeito, com queixas psiquiátricas e tudo. E assim, hoje, inclusive, eu trabalho assim, a gente fica se limitando, a gente mesmo se limita. Então, eu atuei 2 anos em medicina da família, que já é basicamente o tempo da residência, na minha época era o tempo da residência. Atuei 3, 4 anos em medicina de emergência. Atuei em clínica psiquiátrica. Nossa, você acha que se o meu paciente ali que eu atendo, que é de saúde mental, tá com a pressão desregulada, você acha que eu não sei? Todo médico sabe, tem coisas que todo médico sabe. E hoje em dia existem vários médicos que, inclusive, estão trabalhando com medicina do estilo de vida. Não existe nenhuma residência para medicina do estilo de vida. Mas são médicos que pegam e ajudam a saúde como um todo do paciente. Então, tratam de tudo: pressão, diabetes, a parte de atividade física, de alimentação, do sono, inclusive a saúde mental. E é algo que tem dado muito certo, porque se você Muito. estabiliza esses pacientes, você evita que eles acabam tendo um infarto, um AVC, etc. E são profissionais muito bons, inclusive. Eu conheço vários, assim, e são profissionais excelentes e não fizeram residência. E fazer residência não significa que a pessoa não estudou para aquilo ali, entendeu? Existem muitos caminhos de estudo e para você ter sucesso sem ter residência, você precisa estudar muito. Você precisa correr Mais até, atrás né? disso, mas para você ter essa autoridade. Então você precisa correr atrás, você precisa estudar, você precisa se especializar, só que não vai ter feito a residência, a diferença é essa. Nossa, Gabi, passou um filme pra mim hoje, viu, aqui. É, Felipe, muitos momentos. Já rimos, já choramos, já brigamos, já fizemos as pazes Foi, meu algumas Deus. vezes, né? Mas é bom, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito de acompanhar a história de vocês e o parabéns pelo que vocês estão construindo. Poucas pessoas, eu falei já isso aqui algumas vezes, poucas pessoas têm a resiliência que vocês têm, viu? Ai, obrigada, Poucas Felipe. pessoas. Parabéns mesmo. E assim, já indo pro final aqui, Gabi, na Sim, sua opinião, para essa pessoa, esse colega, talvez seu médico que está nos ouvindo aqui, está se sentindo ali exausto, está na mesma estrutura que você, está infeliz, está com medo de fazer essa mudança, né? O que, na sua opinião, ele deve fazer de maneira efetiva, assim? Primeiro, quais os passos que você elencaria para que ele pudesse fazer essa trajetória que você está fazendo hoje? tá, então, Felipe. Aí entra algumas coisas principais também, né? Primeiro, se ele está passando por isso, é porque o jeito que ele está vivendo hoje não tá sendo bom para ele, né? Então você tem que pensar, isso é uma coisa que eu não quero mais, né? Esse foi o meu caso. Você sabe que você não quer mais viver isso. Agora você precisa pensar no que você quer, porque não adianta ir também sem rumo. Então, onde você está, aonde você quer chegar. E agora você vai elaborar o caminho para onde você quer chegar. E se você acha que não pode fazer isso sozinho, é o que eu falo para os meus pacientes: busque ajuda. Então, assim, se você está com uma parte de um orçamento que você não vai saber como é que vai fazer, eu não sei como. Gente, tem jeito. Tem pessoas que são especialistas nisso, que estudam isso. Então, poxa, busca ajuda na parte financeira. Ou então, eu não sei como começar para fidelizar os pacientes. Busca ajuda também nessa questão, entendeu? Mas, assim, o importante é você começar, é você confiar no processo e se dedicar também ao processo que vai dar certo. Se você confiar e fizer por onde, vai dar certo. Você busca ajuda onde você acha que precisa, né? E vai dar certo, vai dar certo. E o importante é assim, para e pensa, não quero voltar para aquilo de novo. Porque hoje eu não dou mais de 12 horas de plantão, né? Só tenho 2 dias. E se me dizer assim, dá um plantão de 24, 36 horas, não é por nada desse mundo eu vou. Hoje eu não dou plantão noturno, não abro mão da minha noite com minha família em momento algum, de datas comemorativas com a minha família, não, de forma alguma. Então a gente tem que saber o que a gente quer.
né? Então, assim, dá medo, dá insegurança, mas vai. Vai porque quando a gente tá nesse momento, a gente só tá perdendo tempo. O tempo vai passando e você já podia estar construindo várias outras coisas. Claro, você tendo apoio, você tendo ali ajudas corretas que vão te ajudar a passar por aquilo, vão te conseguir orientar a passar por aquilo, sem cometer os erros que normalmente todo mundo acaba cometendo, né. Mentoria é para isso. Mentoria é justamente fazer você acelerar no tempo e sem cometer os mesmos erros que você acabaria cometendo ali se fosse pelo caminho comum. Então, assim, tudo tem jeito, gente, tudo tem jeito. Dá pra sair de plantão, dá pra sair de posto de saúde, dá pra você ter qualidade de vida, dá pra você ter um bom orçamento, passar tempo de qualidade com a sua família, se você fizer da forma correta. Busque ajuda, busque os profissionais necessários e confie no processo. É o que eu tenho a dizer. Foi o Muito que eu bem. Então, fiz e ó, foi o que deu certo. entender o que você não quer mais. Isso. Me parece muito uma live que eu já fiz um dia, inclusive. Eu Entender vou o que aprendendo com você você, né, quer, Felipe? o que você quer. Eu gosto de você por causa disso, minha querida. Essa é a ideia. Entender o que você não quer, é a primeira coisa. Entender o que você quer, é a segunda coisa. Entender o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. E aí você buscar ajuda. E vai dar medo, mas se prepare E confie no processo. e confie no processo. 5 passos. Muito É. bem. Muito bem, Gabi. Olha, muito orgulho da sua história, muito orgulho do que vocês estão construindo. Como eu falei, eu acho que é difícil encontrar uma pessoa tão resiliente como vocês. É um prazer para mim poder participar dessa jornada, né? Já quase 2 anos. Não, quase 2 anos, né? Já vai fazer 2 anos. Quase 2 anos. Hum. E ver o tanto que vocês evoluíram nesse processo, né? E assim, não desistiram sem a chance de dar errado, né? O plano é um pouco maior do que os meios, né? Às vezes um processo ou outro acaba dando errado porque a gente não é perfeito também, né? E aí muda Mas de caminho também, não tem problema, às vezes o exatamente. outro caminho é melhor. Exato, porque eu costumo ilustrar isso com uma estrada mesmo, que você está dirigindo ali à noite. Você vai começando a conhecer e a sua lanterna do carro, o farol, ele ilumina até certo ponto. Quando você vai chegando, você vai conseguindo ver, mas isso não impede você de parar. Né? Você, não, tá escuro, não vou mais, né? Porque você vai continuando. Então, a ideia é exatamente essa. E aí, quando você vai chegando até ali na frente, você ilumina mais um pouco, consegue enxergar mais. Porque as galera às vezes acredita que é teletransporte, né? Não é, né? Não, É uma gente. jornada mesmo, né? E, o, e a beleza da vida, né, Gabi? Você está trabalhando com saúde mental, está vendo muito sobre isso. A gente conversa bastante sobre isso. A beleza da vida é você poder entender que a felicidade, ela não está no destino, está na jornada. Isso. Então isso é muito bom, né? Muito importante. O aprendizado. Quem de fato a gente está se tornando para chegar no destino que a gente quer, né? Então, não ficar acelerando esse processo, porque querendo a pílula mágica, né? De fato, quem eu preciso me tornar para ser esse resultado, para ser essa pessoa que eu quero ser, para ter esse resultado que eu quero ter. E Isso é como muito valioso, né? Muito obrigado, viu, por compartilhar, obrigado por abrir pontos aí da história pessoais, né, para compartilhar, para ajudar outras pessoas. obrigada, Felipe. E só finalizando ali com uma coisa que você falou, é assim, o caminho, ele não é da mesma forma que a gente falou que não existe estabilidade financeira, né, o caminho ele não é 100% eh, estável. Então, várias vezes você vai precisar mudar a rota no caminho. E isso é bom também, sabe, porque você vai aprendendo, cada uma até quando alguma coisa não dá certo, você aprende com aquilo. Então, se alguma coisa não deu certo, não precisa de desespero, entendeu? Porque você vai aprender e depois que você passar por isso, você vai lembrar: "Nossa, ainda bem que não foi daquele jeito. Não, mas já sei como é que vai ser dessa vez". E é assim, gente, não é linear.
a gente vai aprendendo, vai quebrando a cara, mas o importante é você aprender com aquilo, não repetir os próprios erros, e estar disposto a aprender e confiar em quem entende. É isso. Muito bem. Obrigado mesmo, viu, minha Uhum. querida? É um prazer ter você aqui, compartilhar um pouco da sua história com o pessoal, mostrar um pouco da sua jornada, né? E conversar sobre um tema tão importante, né? Sobre a sua vida financeira, a sua vida profissional, familiar. Muito obrigado, viu? Uma jornada desafiadora, mas ao mesmo tempo muito inspiradora, né? É um prazer ter você por aqui, Gabi. E você que está nos acompanhando, a gente está validando esse novo formato aqui de podcast para poder incluir outras pessoas, né, mas que não estão na mesma cidade que a gente. Essa foi uma forma que a gente encontrou de fazer isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado também esse formato e que a gente vai fazer alguns formatos assim com algumas pessoas aí que a gente está validando para realmente trazer um conteúdo de valor, né? De realmente que possa agregar aí a sua jornada também. É um prazer ter vocês por aqui. Não deixem de seguir o nosso episódio. Se você gostou, não deixa de curtir e enviar também para quem pode se beneficiar dessa história aqui da Gabi, tão inspiradora, viu? É um prazer ter vocês aqui também. Obrigado mais uma vez a todos. Até mais.